Olá, olá a todos amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma grande edição. E hoje nós vamos abordar vários assuntos fascinantes e com certeza os senhores e as senhoras irão apreciar muito. Além do mais, estamos vivenciando a contagem regressiva. Tanto é que o tema da live de hoje, o relógio do contato está correndo. De fato, está correndo num ritmo acelerado. E eles estão entre nós. E isto não é falsa retórica, é um fato. Inclusive comprovado pela excelentíssima doutora Beatriz Villa-Howell, que está fazendo história com sua tese abalizada, reconhecida agora, sobre os objetos transientes. Fantástico o momento que estamos vivendo e também isto acaba redobrando a nossa responsabilidade. Então, nós temos que ser diligentes a partir de agora e comprometidos com a causa da transformação, na construção deste novo mundo. Loirão reconfigura o tabuleiro global, uma grande, assim, formatação planetária, e o Brasil também está nesta pauta. Vou comentar rapidamente, apesar que isso não é um assunto mais importante da semana, mas é importante falar, porque queira ou não, nós vivemos aqui. O encontro assim, feito às pressas, entre Lulu e o Loirão. Tio Bill nega tudo o que ele disse. Aliás, ele investiu bilhões e bilhões de dólares para comprovar a tese da mudança do clima, vocês entenderam, né? Climática, isso, exatamente. Ele simplesmente nega tudo. Nega que não vai causar o fim do mundo, que é uma coisinha à toa. Impressionante a mudança de postura do tio Bill, né? É digno de nota. Grandes mudanças geofísicas e o furacão Melissa na Jamaica. O que está acontecendo? Você vai obter essas respostas nesta edição. E também o tema principal da noite, que é eles estão entre nós. O contato é iminente. Eles já estão entre nós. Evidências científicas robustas e operacionais revelam um contingente extraterrestre permanente em órbita da Terra. O relógio do contato está correndo. Demis Viana, Mundo Secreto. Acompanhe nossas matérias no blog Olhar Digital. Nós temos uma coluna ali. Tá ok, meus amigos? Gratidão. E falando em coluna no blog Olhar Digital, aqui também é uma coluna que foi escrita pelo Eduardo MacGregor, né, e o autor intelectual é este que vos fala, Demis Viana, com o título Loirão reconfigura o tabuleiro Brasil, o tabuleiro Brasil de Lulu em posição de baixa barganha. E isso é uma obviedade. Loirão está redefinindo a ordem global, uma reformatação em curso, uma reconfiguração. Pois bem, um reencontro diplomático entre Loirão e Lulu durante a cúpula do leste asiático. Aliás, o Loirão estava lá para tratar outros assuntos, mesmo porque a questão principal da sua viagem era a China, né, para ter aliados, questão de terras raras, etc. Revelou mais que cordialidade pública, após uma assimetria estrutural entre Estados Unidos e Brasil. Então, as pessoas precisam saber definir e distinguir o que é uma narrativa e o que é um fato. Infelizmente, a grande mídia do Brasil se atém única e exclusivamente à propaganda. É marketing e propaganda e narrativa, e os fatos são ignorados. Estados Unidos e Brasil, que tende a se acentuar sob nova doutrina geoeconômica do governo republicano, ou melhor,
Vamos colocar aqui, meus amigos. Lembrando que isso aqui é uma matéria pública, com mais de 20 portais. Então a gente tem que falar, uma coisa é o que eu falo no canal, e outra é o que a gente fala para todos, né, para que todas as pessoas possam captar, mesmo porque essas matérias são feitas para despertos e não despertos também. Né? Aqui, entenda republicano, Aliança da Terra. É bom fazer essa ressalva. Loirão de perfil implacável em negociações, aliás, ele é muito habilidoso nisso, ele utilizou a política do morde e assopra. Aliás, essa política é o modus operandi do Loirão. Ele aplicou isso em todos os países do mundo, China, Índia, Rússia, e mais recentemente também no Canadá, e não seria diferente com o nosso país. Então, primeiro você dá aquela mordida forte, depois você vai tentar suavizar, para ver se o seu oponente recua. Essa tática já é conhecida do Loirão. E tem pessoas falando que a foto do Lulu foi uma grande vitória. Eu não entendo isso, porque Loirão tirou foto até mesmo com o fogueteiro da Coreia do Norte. Então, isso e nada é a mesma coisa. Aliás, isso é padrão, é uma praxe. Ele tira foto com todo mundo. Faz parte da estratégia de negociação. Loirão de perfil implacável, quer dizer, e tem gente que ficou abalado com isso ainda. Eu não entendo, sabe? Nós estamos vivendo num momento bem complicado, meus amigos, porque a direita diz que não confia na Globo, mas parece que acredita em tudo que a Globo fala. É um verdadeiro paradoxo. É estranho isso, né? Bem estranho. Loirão de perfil para negociações deixou claro aos auxiliares que qualquer avanço bilateral dependerá exclusivamente da aderência brasileira aos interesses estratégicos americanos, especialmente na contenção econômica da China, na segurança hemisférica e na governança de commodities energéticas e minerais. Então, entenda, numa negociação, quem tem mais moeda de barganha é aquele que dita as cartas. Apesar disso ser uma obviedade, tem que ser enfatizado novamente, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, se esquecem desse elemento básico, trivial, nas estratégias geopolíticas. Pois bem, o Brasil chega vulnerável à mesa, bastante vulnerável, em comparação com os Estados Unidos. Sob Lulu, o Brasil enfrenta entraves que reduzem seu poder de barganha. Aliás, o poder de barganha, comparado com os Estados Unidos, é bem baixo mesmo. É bem baixo. É assim, abaixo de zero, eu diria. Não tem muito poder, não. Pouco poder de barganha. Variáveis estratégicas, crescimento econômico, políticas industriais, foi feito até um gráfico aqui, gostei bem, ficou muito bom. Alinhamento diplomático e força militar. Vamos ver como que o Brasil se sai nesses quesitos. Situação atual do Brasil, crescimento econômico baixo, instável, tá bem ruim. A economia brasileira não vai bem. Isso é um fato, é só ir no supermercado. Políticas industriais, dependência tecnológica externa. Sim, muita dependência, principalmente dos States. É bom enfatizar aqui. E a China não pode, nem tem como, suprir todas as necessidades energéticas e tecnológicas do Brasil. É bom enfatizar aqui também. Isso é um fato, tá, meus amigos? Eu estou sendo técnico. Pois bem. Alinhamento diplomático, proximidade com a China e o Irã, que é claro que não agrada os Estados Unidos. Força militar, baixa capacidade de proteção. Verdade, fato. Fazer o quê? Impacto nas negociações, menor poder de troca. Lógico. Bem baixo, comparando com os Estados Unidos, pressão por acordos assimétricos, redução e confiança dos Estados Unidos e pouca influência geopolítica, no caso, o Brasil. Para especialistas em comércio internacional, a margem de negociação brasileira é mínima diante do tarifário norte-americano proposto pelo Loirão, sobretudo sobre aço, etanol e agricultura. Então, meus amigos, o que foi tratado ali? O que foi resolvido? Qual foi o avanço do Brasil? Nada, efetivamente nada. Tudo ficou no mesmo. Então as tarifas continuam, as sanções continuam também do mesmo jeito. A única coisa que foi tratada é que haverá novas negociações
onde a data não foi definida, é bom salientar aqui, só que desta vez irão tratar com Marco Rubio e com o secretário Hess, que é a linha dura do Loirão. Então o Loirão ele se portou ali como policial bonzinho. E agora Lulu, né, e seus afiliados terão que falar diretamente com o Marco Rubio, que é, vamos dizer assim, o policial malvadão. Né? Interessante. Dando continuidade, linha dura. A lógica de Loirão, resultados ou nada? Sim, nós queremos resultados, resultados efetivos. Loirão não trabalha com neutralidades, claro que não. É só ver o histórico do Loirão em suas negociações internacionais. Não deseja diálogos simbólicos, mas compromissos concretos. E parece que esses compromissos não foram realmente acertados. Porque se tivessem sido, de fato, acertados, Loirão teria reduzido. Até eu imaginei, até quando teve esse encontro, pensei, acho que o Loirão vai dar um prazo, como fez com a China, um prazo ali para ver se pode contornar a situação, ter algo palpável, tangível em mãos, um prazo. Mas nem isso foi dado. Quer dizer, a negociação foi pior do que com a China, porque com a China, pelo menos, Loirão propôs e concedeu um prazo, uma trégua, e aqui nem trégua Lulu conseguiu. Este que é o fato. O mesmo aconteceu com o Canadá. Então, Loirão mordeu o Canadá, mordeu forte, depois suavizou, inclusive suspendeu o tarifaço com relação ao Canadá. Aí teve aquele episódio onde o Canadá começou a usar imagens editadas de Ronald Reagan. Loirão não ficou feliz e falou: agora as negociações voltam a estaca zero. Mordeu novamente mais forte do que nunca. Pois é. Segundo analistas próximos ao governo norte-americano, a sinalização é objetiva. O Brasil só avança se aceitar os termos americanos. Fato. Estou sendo aqui técnico. Que define as prioridades são os Estados Unidos. É a aliança da terra que está dando as cartas. Recusas geram tarifaço e restrições comerciais ainda mais abrangentes. Estão compreendendo? É isso. Então, o Loirão simplesmente dá um tempo para pensar. Olha, minha proposta é essa, pensa direitinho, né, com carinho, com amor no coração. Aí a gente pode dar um prazo, né? Aí se vocês realmente cumprirem as nossas exigências, vamos colocar dessa forma, aí a gente pode realmente reatar os nossos laços de mais de 200 anos histórico entre Brasil e os States. Caso contrário, aí a gente pode vir de forma, vamos supor assim, vamos colocar dessa forma, de uma forma mais contundente. Então, as sanções vão tender a aumentar, embargos e também sanções individuais. Ou seja, Washington oferece acesso ao mercado e proteção hemisférica em troca espera adesão política e econômica, particularmente no processo de reduzir a influência da China. E a viagem do Loirão à Malásia foi simplesmente restringir, diminuir a influência da China, ali com vários países asiáticos que estão acertando com os Estados Unidos, principalmente ao que se refere a terras raras. Sem falar da Austrália, do acordo que ele fez lá. Então, ele deu um checkmate no Xixau. E quando ele dá um checkmate no Xixau, indiretamente, ele está dando também um checkmate final no Lulu. Claro, porque o Lulu quer simplesmente atracar o barco do Brasil ali nas águas chinesas. Se é que vocês me entendem. Pois bem. No Atlântico Sul, nos portos, melhor dizendo, econômicos da China. No Atlântico Sul, em minérios estratégicos como nióbio, terras raras e lítio. Lulu tenta equilibrar, mas o pêndulo pesa ao norte. Lá no norte aqui das Américas.
O discurso brasileiro de relação produtiva para os dois países esbarra em realidades objetivas, coisa que você não vai ver na grande mídia. E aqui eu estou sendo bem técnico, tá, meus amigos? Simplesmente estou me atendo aos fatos concretos, e não propaganda midiática, como acontece, né, na maioria dos canais, ou quase a totalidade dos canais abertos do Brasil. Sem falar dos grandes portais de notícia. Estados Unidos, principal poder militar e financeiro global, fato. Brasil, fornecedor de commodities, com baixa indústria de alto valor. Esta é a situação real do Brasil. Então não tem muita moeda de barganha, principalmente se comparando aos Estados Unidos. Esse negócio que o Loirão se rendeu, se dobrou ao Lulu, é bravata, tá, meus amigos? É assim, chega a ser até mesmo infantil. Tá? Totalmente infantil. Se sentirem priorizar alianças anti-ocidentais, o Planalto corre risco de isolamento, retaliações comerciais, que impactariam diretamente exportações agrícolas e a indústria energética nacional. Fato, esse é o fato concreto. Por isso, diplomatas admitem reservadamente que Lulu terá que ceder. Aliás, é a única alternativa. Porque vejam só, Lulu foi para a Ásia, para a Malásia, justamente para isso, para restringir o poder econômico do Xichao e dar um checkmate. E o Xichao vai ter que ceder totalmente, e obviamente que isto vai atingir indiretamente o nosso país. Uma verdadeira jogada de mestre. Mestre da negociação. Loirão estudou a vida inteira. Aliás, ele é o maior negociador do mundo. E ele não pode ser dobrado por ninguém. Ainda mais um país... Meus amigos, eu estou aqui sendo realista, tá? Não estou querendo rebaixar o Brasil, estou sendo realista. Comparado com os Estados Unidos, o Brasil é um anãozinho. Tá? Isso é fato, tá? Você pode brigar, mas assim, não tem como brigar com a realidade, ok? Pois bem. Por isso, diplomatas admitem reserva... como eu já falei, a reunião foi cordial, mas o recado Loirão foi duro. Aliás, o Loirão é cordial com todo mundo. Ele abraça todo mundo, tá, meus amigos? Abraça, já abraçou o Xi Jinping, já abraçou Narendra Modi, até o Stammer, até o Manuelzinho, lá da França, ele tirou foto, apertou a mão. Isso diz o quê? Nada. Isso e nada é a mesma coisa. Mas bem, eu não sei da onde, é uma verdadeira lavagem cerebral. É a única explicação. Como que as pessoas caem nesse tipo de falácia? Porque eu falo, meus amigos, as pessoas mal conseguem interpretar geopolítica, o que dirá a exopolítica. Que é muito mais difícil, que é muito mais complexo. Pois bem, eu me deparo, eu estou sendo sincero com vocês, eu peguei uma matéria sobre o 3i Atlas, aí falou os Arcturianos e a 3i Atlas. Aí começou a falar dos Arcturianos, que eles estavam na nave 3i Atlas, falei, deve ter algum fundamento. Eu li o texto todo, qual a fundamentação? Eu estava esperando, não, porque tem um oficial militar que confirma, porque existem evidências científicas, um perfeito nada. Quer dizer, no final, a garantia sou eu mesmo, confie em mim. Aí fica difícil, né? Aí é complicado. Gostaria muito de acreditar, né? Mas tem que acreditar na palavra da pessoa. Aí não é fácil, não. Pois bem, continuando, voltando aqui para nossa dissertação. A reunião foi cordial, mas o recado do Loirão foi duro. Tanto é que foi duro que falou, agora as negociações estão abertas sim, mas você vai ter que falar aqui com o Marco Rubio. Pois é. Com o secretário Hest. Pois é. O Brasil poderá manter relações positivas com os Estados Unidos apenas se alinhações estratégicas forem formalizadas e o tempo político para o Lula decidir é curto. Bem curto mesmo. Aliás, estamos numa verdadeira corrida contra o tempo. Loirão já deixou claro, nas mesmas negociações, quem dita os parâmetros é a Aliança da Terra. Pois é. Apesar que no texto original está Estados Unidos. É como disse, quando a gente faz um texto, a gente tem que falar com todas as pessoas. No canal aqui eu me dirijo a vocês que são despertos. Então tem que ter também essa sensibilidade. Vamos dar continuidade. Enquanto isso,
espero que agora, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, as suas dúvidas sejam, de fato, dissipadas. Dando continuidade. A reviravolta de Bill. E dê like, meus amigos. É importante as pessoas terem conhecimento. Aí a gente estuda, assim, humildemente, a gente procura saber as coisas e fundamentar aquilo que nós falamos. Então, eu peço encarecidamente o seu like, que você compartilhe esse vídeo. A reviravolta de Bill Gates sobre as mudanças do Clean. Não é o dia do juízo final. Quem diria? Eu vivi para ver isso acontecer. Meus amigos, vocês não têm noção das proporções dessa declaração. Porque o tio Bill gastou bilhões, não é milhões não, bilhões para sustentar essa tese e essa narrativa. E agora está negando tudo. Não, foi um engano, um equívoco. Sabe, um equívoco, eu só gastei bilhões de dólares, mas eu acho que eu estava enganado. Não é bem assim, sabe esse negócio do clima exagerado. Isso, muito exagero, imagina, não vai ser o fim do mundo, coisa nenhuma. Que coisa, hein? Tio Bill mudou drasticamente seu discurso, drasticamente, sua posição sobre as mudanças do clima, reconhecendo pela primeira vez que não há risco, não tem risco nenhum do fim do mundo, isso não vai acontecer, devido ao aquecimento global. Que coisa, impressionante, isso aqui é realmente impressionante. Eu acho que o tio Bill está começando a querer se render, né? Por favor, né? É o milagre do medo da detenção. É mais ou menos o que aconteceu com o Mark. É o Mark da Meta. Provavelmente é uma coisa semelhante. Em um memorando publicado por Gates Notes na noite de segunda-feira, o cofundador da Microsoft, que investiu bilhões, é isso mesmo, no combate ao aquecimento global, pediu uma mudança do que ele chamou de perspectiva apocalíptica. Não é bem assim. Não. Eu pensei bem aqui. Depois que eu tive uma conversa, que eu estou agora subindo vários processos, Loirão veio com tudo, né? Aí é complicado, né? Eu estou sendo indiciado. É claro, eu tenho que. Não, foi tudo um grande engano, gente. E uma mudança em direção a melhorias nas condições de vida nos países em desenvolvimento. Que coisa, hein? Que coisa, mudança da água para o vinho. Impressionante. Negou tudo que ele falou. E é bom enfatizar que o tio Bill chegou a escrever livro. Tem um livro falando do aquecimento global, que seria o fim do mundo. E agora está negando tudo. Que coisa. Não, que agora nós temos que nos ater à questão da pobreza. Sim, que maravilhoso. As pessoas menos favorecidas. É isso que é o grande problema do mundo. Que bom, hein? Que bom. Dando continuidade. Meus amigos, que coisa. Que coisa. Tem coisa que é realmente do peru, né? E aqui é um caso típico. Má surpresa para a Brigitte, a esposa, excelentíssima esposa, primeira-dama francesa. Ao consultar o site da Receita Federal da França, ela descobriu que o nome era Jean Mitchell. Como assim? É complicado, né? O site da Receita Federal diz que ela não é menina, é menino. Que coisa! Que coisa. Brigitte, né, Manuelzinho ficou surpresa. Assim, como assim? Como que pode ter acontecido uma coisa dessa? Só que informação oficial, tá, meus amigos? Só que não é especulação, não é boato, é notícia. Tá? Ficou surpresa ao descobrir que seu nome aparecia como Jean Mitchell. Que coisa. No site oficial da Receita Federal Francesa. Site oficial. Uma revelação que deu nome ímpeto às persistentes teorias da constipação. Será que são realmente teorias da constipação? Acho que não, hein? Porque tá no site, gente. E o site é inviolável. O próprio autor, né, as pessoas que estão gerenciando o site da Receita Federal falou, olha, não tem como adulterar esses dados. É impossível. Aí torna o caso que já é delicado bem mais complicado ainda, né? Porque não tem como alterar esses dados. Como que faz? Fica difícil, né, minha querida? Ou meu querido, não sei. Aí fica difícil. Fica complicado. Né? Você entrou no site da Receita Federal.
Que coisa, né? Diz que tem algo a mais em você. Você tem algo a mais. Você é uma mulher com algo a mais. Aí fica difícil, né? Não é fácil. Uma revelação que deu ímpeto às persistentes teorias, que já li há vários anos. A Brit Manuelzinho tem sido alvo de uma teoria, né? Que ela alega que ela nasceu menina, sob o nome de Jean Maio. Aqui com sobrenome, na verdade, seria supostamente, né? O seu irmão, não seria ela, de forma alguma. As alegações surgiram em 2017 e são regularmente divulgadas por teóricos da constipação, como diria a Thaisa Kashimoto. Falando Thaisa Kashimoto, um beijão para você. Aqui. Como muitos franceses, a senhora Manuelzinho consultou o seu espaço pessoal no site de impostos. Até aqui, para vocês, aqui, né? Isso o endereço do site. Ela entrou e viu que não dizia Bridge, não, e sim Jean Michael. E naquele momento você ficava completamente surpreso. Como assim? Que coisa! A operação foi repetida com a primeira-dama francesa e o resultado foi idêntico. Ela foi conferir, falar para ela, olha, tá lá o nome seu de menino. É menino, fazer o quê? Dá uma conferida. Ela foi conferir e era isso mesmo. A anomalia dizia respeito a uma área, anomalia. É igual o 3 e Atlas, é uma anomalia. Dizia respeito a uma área do site reservado à identidade pessoal. Que normalmente, presta atenção aqui no que está grifado, que normalmente é impossível, repetindo, impossível de modificar ou adulterar. A coisa está ficando complicada. Em uma parte reservada à sua entidade, portanto, impossível de modificar. Portanto, nenhuma intervenção externa convencional é supostamente possível. Fecha aspas. Explica aqui o gerente, né? Ou seja, os responsáveis. Aqui é o Tristan Bowman. Coisa. Diante dessa descoberta, o Palácio do Eliseu reagiu rapidamente e a Blitz apresentou uma queixa. E segundo o BFM TV, 2 pessoas podem ter sido identificadas como parte da investigação. Que coisa, né? Impressionante esse tipo de coisa. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o 3 e Atlas. Como eu estou falando para vocês, estamos vivendo um momento onde todas as máscaras irão cair. E isto tende a aumentar. É apenas o começo, apenas uma pequena amostra do que está por vir ainda. R7. O objeto interestelar 3 e Atlas é detectado mesmo invisível atrás do Sol. Que coisa. Tem pessoas que... porque é o seguinte, meus amigos, eu não coloco no site boatos. Tá? Eu não vou apresentar nenhum boato aqui. Tem gente que fala assim, mas eu vi outras coisas. Não, boato não. Isso aqui é um fato, é notícia. Tá? Então, notícia é uma coisa, fato é uma coisa, boato é outra coisa. Por isso tem que verificar as notícias. É muito importante ver a fonte. Objeto estelar 3 de Atlas detectado mesmo invisível atrás do Sol. Então, a priori, ele não seria detectado, mas agora existe meios para que este objeto anômalo possa ser rastreado. Durante o mês de outubro, um raro visitante estelar passou disfarçado no brilho intenso do Sol, tornando-se praticamente invisível para telescópios terrestres. Trata-se do 3 e Atlas, o terceiro objeto conhecido vindo do fora do sistema solar, que agora segue em direção ao periélio, ou seja, a sua proximidade mais, né, no momento onde vai estar mais próximo ao Sol. O ponto mais próximo da estrela, da nossa estrela-mãe. Que coisa, meus amigos. E está tendo muita especulação e desinformação com relação a este objeto. Infelizmente, isso está se multiplicando. Apesar da dificuldade de observá-lo, o cometa foi detectado por um astrônomo amador, utilizando dados de um satélite norte-americano em órbita. A descoberta chamou a atenção por ter ocorrido em um momento em que o astro estava completamente oculto pelo Sol, um efeito notável para a astronomia observacional. Pois bem, como o cometa foi visto atrás do Sol? Essa é uma ótima pergunta. O registro foi possível graças ao coronágrafo, a CCOR-1, instrumento instalado no satélite, GOES-19, projetado para estudar a coroa solar, a camada mais externa do brilho do Sol.
O equipamento bloqueia a luz ofuscante do disco solar, revelando objetos próximos, como cometas e ejeção de plasma. Com esse filtro, os cientistas conseguiram visualizar o 3I Atlas, cruzando a região solar, visível como um ponto luminoso cercado por uma tênue nuvem de gás. Essa observação é valiosa, porque permite acompanhar a atividade e o brilho do cometa enquanto ele se aquece sob a intensa radiação solar. Mesmo os cientistas, infelizmente, estão propagando desinformação. Infelizmente. Estão abraçando, porque até então eles estavam assim de forma sutil, pelas beiras, Avi Loeb, Dr. John Brandenburg, mas agora colocaram as suas asinhas de fora. Não, porque ele está retrocedendo, está dando ré. Ele deu ré. Está dando ré, que nem um caminhão, fazendo bi, pi, 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 em direção à Terra, para invadir o planeta. Para realmente sequestrar nossos recursos, roubar os recursos da Terra, porque esses extraterrestres são malvadões. Que coisa, hein? E tá aqui para vocês, meus amigos. É por isso que nós não podemos ter investigador, pesquisador de estimação. Por isso que eu sou um pesquisador independente e tenho autonomia. A gente pega o que é convergente. E se qualquer um pisar na bola, a gente vai apresentar aqui para vocês. E pronto, final. A gente tem compromisso com a verdade, não com pessoas. Dr. John Brandenburg, caros amigos, o objeto 3I Atlas pode estar mudando sua trajetória para se aproximar da Terra. Se confirmado, ele vai dar ré, né? Vai dar ré, já está dando a ré, que não é bem assim, na verdade teve uma mudança assim de trajetória, mas está indo em direção ao Sol. Fontes oficiais, inclusive o Stephen Burns, que tem uma pessoa super responsável, que também é cientista, confirma. Aproxime-se da Terra e haverá guerra. E Deus está conosco. Não. Ele está aqui propondo, é isso mesmo, doutor Bruno? Uma guerra interplanetária. Sonho de consumo dos escuros. Os sites negros realmente estão batendo palma com esse discurso, com essa narrativa, doutor John Brandenburg. Portanto, parte em paz ou parte em pedaços, sabemos sobre Marte. Ou seja, nós vamos lutar contra vocês. Não. É impressionante. O Avi Loeb, Dr. John Brandenburg, eles trabalham com a falsa premissa que se uma nave alienígena for identificada aqui, é porque ela quer invadir o planeta e, obviamente, que ela é hostil. Só que o doutor, por que o senhor, eu vou fazer uma pergunta, o Dr. John Brandenburg vem aqui, bem próximo da tela, deixa eu olhar para o senhor aqui nesse momento, pronto, o Avi Loeb também, tá? Por que os senhores não falam do trabalho da doutora Beatriz Villarroel, que provou, inclusive com tese abalizada cientificamente, os objetos transientes, mais de 100 mil, geoestacionários, aqui, próximos à Terra, estamos sendo monitorados desde os anos 50, no mínimo, por naves extraterrestres. Pois bem, se nós estamos sendo monitorados há 75 anos por uma frota de mais de 100 mil naves, provado, por que os senhores não falam nada? É porque, talvez, esses extraterrestres não tenham a intenção, suponho eu, de nos invadir, porque estão aqui 75 anos. E mais, a doutora Beatriz Villarroel provou que esses objetos estão protegendo o planeta, inclusive protegendo contra ameaças de bombas e guerras nucleares. Mas isso os senhores não falam. Sabe por que os senhores não falam? Porque os senhores são cheios de vaidade. Cientistas, o que os senhores querem mesmo é aparecer na CNN. Como o Avi Loeb, cheio de confetes, holofotes, da grande mídia. É isso que os senhores querem. E, falando em calamidade, isso vende bastante, não é verdade, doutor John Brandenburg? Dá like, né? Bastante like. Milhões de pessoas dando like, apavoradas, com medo. Eu acho que essa seja a resposta. Nova trajetória do 3I Atlas. Aproximação cônica remendada. Parece ser próximo à Terra. Ele mostra aqui um gráfico. Está chegando para nos destruir. E nós temos que nos preparar para esta grande batalha interplanetária. Star Wars. Não dá, né?
Não dá. Triste, triste, mas tem que ser dito. Infelizmente. Infelizmente. Fez até alguma alusão, olha a postagem aqui, olha só. Estrela da Morte do Star Wars. Luiz Atlas é a Estrela da Morte do Star Wars. Vai mandar várias sondas, né? E nós vamos vencer porque Deus está com a gente. Ah, não dá. Ah, não dá. Não, não, não. Não tem condições. Não tem condições mesmo. Agora vamos falar de coisa boa. Falar de coisa boa que é importante. Por isso é bom ter discernimento. Dando continuidade. Incrível! Stephen Burns afirmou, eu falei aqui no canal, quem tem boa memória sabe disso. Né? Stephen Burns afirmou que após a conjunção da Terra, Sol e Lua, que aconteceu no último dia 21 de outubro, com o 3 e Atlas, haveria uma explosão na frequência Schumann. E isso está acontecendo. Quando eu me deparei com essa informação, na hora, lembrei do Stephen Burns, que previu isso antes de acontecer. E está acontecendo. Minuciosamente, à risca, em todos os detalhes. Presta atenção. Algo poderoso se moveu novamente hoje e não desistiu. Durante mais de 5 horas, a ressonância da Terra recusou-se a acalmar. A ressonância Schumann está assim, meus amigos, que nem uma montanha russa, com picos inimagináveis. Tá aqui para vocês. O que começou com uma explosão transformou-se em um brilhante e sustentada frequência, mantendo-se firme durante as primeiras horas, no dia 27 de outubro. E como se algo profundo no campo do planeta estivesse a ser conduzido, estável, ritmo e deliberado. Muito ao redor do mundo estão sentindo isso. Zumbido nos ouvidos, pressão na cabeça e no peito, sono, cansaço, sonhos vívidos. Pois é. Balanças súbitas no humor, ou seja, variações no humor. Hora tá super feliz, outra hora parece que tá deprimido. Ou explosões de energia. As pessoas não sabem, não conseguem lidar com essas novas energias que estão chegando. Por isso que acabam tendo essas reações, esses efeitos. Tem que se adaptar. É importante se adaptar a essa nova frequência. E o tempo urge. O Stephen Burns está provando, meus amigos, com fatos. Eu preciso falar da Beatriz Villarroel, espero eu ter tempo, mas isso é provado, com várias evidências palpáveis, que as mudanças geofísicas, as mudanças de frequência do planeta começaram e vai ser de pouco tempo. Nós temos pouco tempo. A humanidade precisa, os protocolos de contato, meditação, muita meditação nesse momento, para que essas novas energias possam ser filtradas. Muito importante isso. Os extraterrestres não podem mais conter essa nova onda energética. E você tem um papel a desempenhar. É com você, é com a senhora. Muito importante dizer, nós temos essa responsabilidade. E, continuando, balanças súbitas de humor, explosões de energia, o que quer que esteja se mover-se agora é palpável. Mantenha-se, ou seja, atento. A Terra está falando. Sim, está falando. Um alerta. Entendendo o flash solar. Muitas pessoas têm cada teoria sem pé nem cabeça com relação ao flash solar. E o Stephen Burns, que é um cientista e também tem seu lado espiritual, mostra isso com fatos. Não tem o disse que disse e não tem o achômetro. Pois bem. Muitos espiritualistas falam de novas frequências energéticas, sem mencionar o flash solar, ok? Que é feito em etapas. Não existe o dia D. Infelizmente, tem pessoas que têm essa concepção. Isso foi incutido na nossa cabeça. É como se fosse uma espécie de doutrinação. Não tem o dia D, é um processo. Só que é um processo relativamente rápido. Que foi registrado em todas as culturas, como o conceito do Freshoqueret, por exemplo, da Suméria. Aliás, todas as culturas do mundo, o David Koch tem matérias incríveis sobre isso, que demonstra por A mais B que isso foi profetizado por todas as culturas do mundo, que o Sol seria o fator de uma grande transformação, de uma grande mudança, onde o Sol seria um mecanismo de renovação cósmica para uma nova era. Pois bem, Stephen Burns mostra esse processo com provas e evidências científicas, sem o disse que disse.
Stephen Burns está dizendo inequivocamente que a passagem do 3 Iatras, alinhado a outros cometas e conjunções planetárias específicas, está literalmente alterando o funcionamento do Sol e propiciando uma descarga de novas energias ao planeta e à frequência planetária, como um remédio para haver uma ativação na consciência humana, além da chegada de novas frequências. Só que às vezes você dá um remédio e o corpo não reage muito bem, né? Entenda isso. Pois é, existe uma rejeição ao medicamento. E para que esse medicamento possa ser efetivo, depende o quê? Da nossa frequência e da mudança do campo morfogenético do planeta, aonde 1% recebe essa nova energia, filtra essa nova energia e repassa para os 99%. Por que vocês acham? Eu tenho que repetir isso em toda a live. Por que vocês acham que o Dr. Gui está com pressa? Promovendo protocolos de contato. Por que vocês acham que o Mike Batista está também promovendo um mega evento de 10, 20 mil pessoas? Porque o tempo urge. As pessoas não estão entendendo. Nós temos pouco tempo. Vamos continuar. A conexão entre os alinhamentos e atividade solar. Stephen Burns, geofísico e astrônomo, afirma que há um agrupamento de intensas atividades solar quando ocorrem alinhamentos específicos de corpos celestes. E ele vai provar isso. Próximos ao Sol, nós iremos aqui demonstrar para vocês. Essa atividade aprimorada inclui mais explosões, flashes solares e erupções solares, injeção de massa coronal. A crença é que esses alinhamentos criam algum tipo de dinâmica de circuito elétrico no sistema solar inteiro. As evidências, vou mostrar as evidências agora. Primeira evidência. Conjunções superiores de Mercúrio. Observa-se frequentemente atividade solar intensificada, presta atenção, quando o Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, está do lado afastado do Sol, exatamente oposto à Terra. Isso levantado como uma hipótese relacionada à dinâmica de um circuito elétrico, onde as correntes de Bickel se estendem do Sol e se conectam até Mercúrio, e teoricamente através da crosta até o núcleo do planeta. E falando de crosta terrestre, na hora lembrei do Vril, energia Vril, e o Sol Negro Central. O Sol Negro Central seria o núcleo do planeta, de todos os planetas, que seria o receptor, o retransmissor da energia Vril que vem do Sol. Então, o Sol Central emana a energia Vril, que depois é distribuído pelo Sol e retransmitido pelo núcleo dos planetas. Todas as sociedades secretas sabem disso. Tá? Fato. Nota. Em várias escolas esotéricas, ou seja, escondidas, né? Isso, sigilosas, e esotéricas também, tá? Porque a gente também aqui consegue obter essas informações. Mas tem que estudar bastante. Né? Um livro que eu recomendo para vocês é que Vril, a Raça do Futuro. É um ótimo livro. É sabido que a energia taquiônica, ou Vril, que é a mesma coisa, ou energia radiante, Tesla denominou energia radiante, tinha sua origem no cosmos, que por sua vez era emitida através do Sol e retransmitida pelo núcleo dos planetas, tanto que, segundo a Sociedade Secreta Alemã, do Sol Negro, o núcleo da Terra é retransmissor do Vril, energia universal que dá origem a tudo, o que interage com a força vital humana. É bem interessante. E com a grade holográfica que cria absolutamente tudo. As linhas-lei e a grade holográfica cósmica. Impressionante. Por isso que eu indico para vocês esse livro aqui, Vril, a Raça do Futuro. Que era um dos livros preferidos do Bigodinho. A sequência Casmin, 2024, outra prova. Houve um agrupamento notável de atividades intensas em 2024, quando Júpiter, Urano e Mercúrio e Vênus estavam todos do lado afastado do Sol, alcançando alinhamentos exatos opostos à Terra. Foi aproximadamente nessa janela de tempo que ocorreu a tempestade G5 Venom, também conhecida como a tempestade do Dia das Mães, de 10 a 12 de maio de 2024, que foi a maior tempestade geomagnética registrada no Ciclo Solar 25. E está aqui a fonte para vocês. Forte tempestade geomagnética do Dia das Mães, do ano passado, que foi precedida por uma grande conjunção planetária.
E agora estamos testemunhando uma conjunção planetária que está sendo propiciada pelo 3 Atlas, junto com outros objetos celestes, que estão interagindo com o Sol e criando um campo eletromagnético único, uma singularidade no nosso sistema solar. Isso não é achismo. Vocês estão compreendendo agora? O tempo urge. Vamos dar continuidade. 3. O alinhamento da Terra, Lua e Sol, do 3 Atlas, um alinhamento perfeito. Foi feito o quê? Para reajustar essas novas energias. De uma forma nunca vista antes. Prontos ou não, lá vamos nós. Espero que vocês estejam prontos. Espero que vocês estejam, do fundo do meu coração, compelidos nos protocolos de contato, meditação, união sagrada. Porque falta pouco tempo. Aliás, o processo já começou. Chegamos no momento, prontos ou não, lá vamos nós. O alinhamento da Terra-Luz com 3 Atlas, um alinhamento perfeito envolvendo a Terra, Lua e Lua Nova, que também coincidiu, que não é coincidência, com a Lua Nova, no último dia 21. O Sol, objeto interestelar 3 Atlas, um objeto interestelar voador, foi usado para prever atividade solar, intensificada em torno do dia 21 de outubro, pelo Stephen Burns, e se cumpriu à risca. Em todos os detalhes, e eu vou demonstrar um por um para vocês. Quando cometas voam muito perto do Sol, especialmente os maiores, por exemplo, a passagem do C-2023-A3, de Sichuan, Atlas, em outubro de 2024, foi seguida por muitas tempestades solares, lançadas em direção à Terra, incluindo uma tempestade geomagnética G5-G4, isso no ano passado. Agora, são 7 objetos. 3 Atlas, que é seguido de mais 6, que são as 7 trombetas. Então, esse processo vai ser muito maior. 2024 foi apenas um aperitivo. A coisa acontece mesmo agora. No caso do objeto estelar, como 3 Atlas, sua presença cria uma dinâmica eletromagnética única, uma verdadeira singularidade. É dinâmica eletromagnética única. Quando se fala de flash solar, é exatamente isso, uma interação eletromagnética, uma reação de todos os corpos celestes do nosso sistema solar nunca vista antes. Isso muda o gradiente do campo elétrico e pode criar curtos-circuitos. Uma grande transformação. E ninguém sabe o resultado. O Stephen Burns é maravilhoso porque, ao mesmo tempo que ele é técnico, ele é científico, ele também usa o lado espiritual. Isso é muito bom. Uma combinação perfeita. E ele não inventa as coisas. A fonte dele não é vozes na cabeça. Muito importante. Não estou aqui desmerecendo o canalizador, tá? Aprecio, amo o trabalho, né, do Chris Bledsoe. E tem outros canalizadores muito bons também, né, que eu aprecio bastante. Vital Froze, idem. Mas, meus amigos, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quando a única fonte é canalização. Não tem evidência nenhuma. Atualmente, 4 grandes explosões de massa coronal foram lançadas na direção do objeto estelar 3 Atlas, efetivamente sobrecarregando, enquanto se aproxima do seu periélio, aproximação máxima do Sol em dia 29 de outubro, amanhã. E amanhã esse processo vai se intensificar e não tem mais retorno, não tem mais volta. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Nem o Stephen Burns se atreve a dizer. Mas será algo irreversível. Isso a gente pode afirmar para vocês. E relativamente rápido. Vamos continuar. Stephen Burns prevê que o período em torno do periélio 3 Atlas, em 29 de outubro, amanhã, eu peço de novo, é importante, meditação, meus amigos, vocês casados, não custa nada pegar na mãozinha do seu esposo, da sua esposa, né? Aquela efetividade,
Não custa nada cocriar um novo mundo com uma intenção positiva. Você é um canal para receber energia taquiônica que agora vai se multiplicar 1000 vezes mais para você cocriar esse novo mundo. Veja isso como uma oportunidade. Veja isso como uma oportunidade, não como obstáculo. Não coloque obstáculos. Medite. Está na hora de se mexer. O Dr. Gui está se mexendo. O Mike Batista está se mexendo também. Jake Barber, a doutora Beatriz Villarroel. Nós temos que cumprir nossa parte. Não é diferente. Pois bem. Eu não me canso de falar isso, porque não tem jeito, a gente tem que falar. É impossível, as coisas estão acontecendo, precisa mudar o campo morfogenético. É necessário, está faltando isso. É a única coisa que está faltando, porque já está tudo pronto. Vamos continuar. Pois é, a atividade continuará altas nas semanas seguintes, coincidindo com a lua cheia. A superlua, do dia 5 de novembro, próximo dia 5. A superlua. Que também é conhecido como a lua dos caçadores. Porque o céu vai ficar bem claro. Quando as grandes manchas solares estarão voltadas diretamente para a Terra. Grandes manchas solares. Manchas solares, nova explosão, novo flash solar mega potente. Pois é. A superlua em novembro de 2025, Pan Gregori. Os maiores astrólogas do mundo. Pan Gregori detalha implicações, vamos linkar os pontos aqui. Pan Gregori detalha as implicações astrológicas e geofísicas desses eventos específicos que ocorrem em um período de intensa mudança energética e transformação. Em novembro de 2025, teremos uma superlua cheia em Touro, no dia 5 de novembro. Marca aí no seu calendário. Essa será a segunda de uma série de 3 superluas consecutivas. Meus amigos, 2025 foi marcado por várias conjunções planetárias, vários alinhamentos energéticos únicos. Únicos! Por que será? Pois é, e ninguém está falando nada. Finanças e riquezas. Porque a mudança é o marco de uma grande mudança, de um processo irreversível. E tem pessoas, quando eu falo isso, sabe qual é o grande problema? Elas acham o seguinte, vão ficar esperando aqui sentado, não precisam fazer nada, de braços cruzados. Não. É a esse momento que você tem que agir de verdade e assumir a responsabilidade. Finanças e riquezas. Volatilidade financeira. O eixo de Touro, Escorpião, o eixo financeiro, espera mais volatilidade, ou seja, vou explicar isso. Nesse período, pessoas vão ganhar muito dinheiro e outras vão perder tudo, principalmente aquelas de baixa vibração. Mais suscetíveis à perda são pessoas com apego material e energias negativas. Tome cuidado. Enquanto as mais propensas a ganhar são aquelas conectadas à natureza, amor ao ser humano e os animais, né? Porque tem gente que ama animal também e odeia ser humano, aí não dá. Aí não funciona, tá? É os dois. Quando a gente fala amor à natureza, o homem, o ser humano faz parte da natureza. Você não pode tirar o ser humano. E possui um espírito de gratidão pelo que tem. Gratidão. Esses são mais propensos a ganhar. Muitas pessoas irão perder muito dinheiro. Com apegos àquelas que têm energia negativa, que estão presas ao medo. Pois é. Apego material. E energias negativas. Metais preciosos. Touro está associado a metais preciosos, como ouro e prata. É notável que o ouro atingiu um recorde histórico na semana anterior. Impressionante. Segredos financeiros. Esta superlua pode brilhar uma luz intensa sobre segredos financeiros. Negócios escusos. Pessoa que gosta de 171. Todo mundo vai ser desmascarado. Nesse momento. E isto a nível global, do macro para o micro, porque as pessoas imaginam o seguinte, falcatruas financeiras, não, é só a ABS, é os governos, é o complexo industrial dos Estados Unidos, não, é do macro para o micro. Também pessoas que gostam de passar os outros para trás, que são desonestos, também serão desmascarados. Dinheiro oculto, ilícito ou criminoso, que pode ser revelado sobre figuras públicas ou líderes. Grandes escândalos à vista.
Pan Gregório acredita que esse processo está propiciando uma mudança de consciência. Um conceito central e vibrante em seu conceito, a mudança que está ocorrendo na humanidade, é descrita não apenas como uma progressão linear, mas como uma metamorfose completa de estado. Um salto para uma oitava superior de consciência. Ou vai ou racha. As fontes enfatizam que estamos vivendo um período acelerado de atualização psíquica e que a humanidade se encontra atualmente no candinho da metamorfose. Gostei desse termo aqui, candinho da metamorfose, foi ótimo, Pan Gregório. Aceleração e oportunidade, o grande salto. Não linearidade, a não linearidade. Mudança de consciência não será uma construção linear a partir do passado, mas sim um salto, um padrão de interrupção. Uma mudança rápida. E tem que ser rápido mesmo. O tempo urge. Aceleração psíquica. Muitas pessoas estão relatando o aumento da sensibilidade psíquica, como todas as clarezas sendo ativadas. Clarividência, clareza sensorial, clareza auditiva, ouvindo vozes, ouvindo espíritos, vendo espíritos, entidades, sonhos lúcidos e etc. Estamos nos sintonizando cada vez mais com toda a vida senciente e tendo uma sensação de unidade e conexão. E por que está sendo feito isso? É como se o universo estivesse dizendo, você está com dificuldade de protocolo? Pois bem, nós vamos facilitar a tua vida. Se você realmente quiser, você vai fazer contato conosco. Mas tem que ter um pouquinho, pelo menos, de disposição. De boa vontade. De iniciativa humana. O papel dos eventos cósmicos como catalisadores. Então, agora identifica eventos celestes específicos que estão atuando como aceleradores e catalisadores dessa mudança de consciência. 3 Iatras, objeto estelar. O 3 Iatras é visto como fator de mudança radical, que está catalisando esse salto. Acredite-se que ele esteja trazendo uma onda de amor para a humanidade. Sua aproximação está amplificando a qualidade amorosa de Vênus, o desejo por conexão. O período do seu periélio, dia 29, dia 30 de outubro, amanhã, é destacado como dias energeticamente poderosos, onde pessoas sentirão essa energia em graus variados. Netuno e Peixes, grau anarético. A presença de Netuno no seu último grau de Peixes está associado à quebra para outras dimensões de consciência de um grau inédito. Sedna. Sedna encoraja o avanço da consciência. Na sua mitologia, Sedna presenciou passar por uma metamorfose completa, de estado para se tornar a deusa das águas geladas, um símbolo da drástica mudança de consciência pela qual a humanidade está passando. Manifestação da mudança de consciência. Presta atenção, a ascensão da consciência manifesta de várias maneiras. Compromisso e caridade. É muito importante exercer a caridade agora. E compromisso também. Externar o seu amor ao próximo, e quando eu falo ao próximo, a natureza, é claro que os animais fazem parte disso, mas o ser humano também. E compromisso. Espera-se que Netuno, 29 graus de Peixe, traga um impulso mais caridoso e filantrópico, um desejo de compartilhar, de fazer a diferença no mundo. Onda de compaixão. Haverá uma onda imensa de compaixão por pessoas, animais, pessoas e animais, os dois, claro. E seres cientes em todo o mundo, auxiliado pelo impulso nutridor de Júpiter em Caranguejo. Reconexão com Gaia. O tema principal, desequilíbrio com a Terra, Gaia e o reino animal. E a necessidade de uma reconexão com outras espécies. Fantástico. Frequência e coerência. A quietude é o caminho mais importante para atingir um estado de frequência diferente e coerência energética. É pensamento coerente, aquilo que vem do coração. O Dr. Gray fala isso. Dr. Robert Moore. É isso que faz os poderes psíquicos realmente se aflorarem. Aflorarem de verdade. Permite criar futuros maravilhosos, enquanto a incoerência, medo e ansiedade atrai mais incoerência. Pois é. Então, porque tem muitas pessoas que chegam para mim, eu crio, e nada funciona na minha vida, tudo fica estagnado. Porque você ainda está na frequência do medo e da ansiedade. Aí não adianta. Você pode falar, pode repetir 1 milhão de vezes que não vai funcionar. Pensamento coerente é o quê? É estado de espírito. É o que vem do coração, é a sua essência. Não são palavras jogadas ao vento. O geofísico Stephen Burns apresenta uma grande convergência harmônica energética.
argumentando que eventos poderosos e aparentemente desconectados no tempo estão, na verdade, interligados. Coisa que eu já falo há muito tempo. Meus amigos, são várias engrenagens diferentes. Cada cometa, cada nave que aqui se encontra, conjunções planetárias específicas, únicas, alinhadas com esses objetos, estão causando o quê? Uma grande singularidade. Algo único, nunca visto no planeta. E o tempo urge. A seguir, estaremos os principais vetores dessa intensa convergência. Eventos cósmicos e interestelares. A atividade fora da órbita terrestre está intensificando pela presença do objeto de alta energia. No caso, o objeto referido é o 3I Atlas, que está voando pelo nosso sistema solar e vai atingir o seu período amanhã, dia 29. E o 3I Atlas está supercarregado, com uma série de grandes explosões solares que ocorreram ao lado oculto do Sol. A maior dessas explosões ocorreu por volta do dia 21 de outubro, durante a conjunção superior do objeto com Terra, Lua, 3I Atlas, que coincidiu com a Lua Nova. O cometa A66 Lemon está se aproximando do seu periélio, previsto para o dia 8 ou 9 de novembro. O cometa possui uma cauda de plasma muito grande, que se estende por uma distância tremenda no céu. É notável que cometas são tipicamente vistos como presságios, atualmente já visível a olho nu, sob condições no céu escuro. Eventos atmosféricos extremos, por exemplo, o furacão Melissa, que está causando um grande estrago na Jamaica. É o resultado disso. Meus amigos, vocês têm que entender uma coisa. As forças exógenas são forças, as mesmas forças que destruíram a Atlântida. E são as mesmas forças que podem transformar esse planeta para novas frequências. Mas o planeta não está pronto. Não está pronto porque 1% apenas estiverem compelidos com meditação, união sagrada, protocolos de contato, podem fazer com que 100%, que é a teoria do 100º macaco, inclusive, possam entrar nesse novo nível de consciência. E os extraterrestres não podem segurar isso para sempre. Isto é um aviso. Um dos eventos mais urgentes e intensos é o furacão Melissa, que está atingindo a Jamaica. A intensidade de impacto é descrito como um dos maiores e mais fortes furacões que já se formou no Atlântico. É o furacão mais forte a atingir a Jamaica na história registrada. Características. Os ventos sustentados chegam a cerca de 200 milhas por hora, com rajadas de até 250. Sua pressão é de 897 milibares e está abaixo de 900, um nível que pouquíssimos furacões atingem. O Stephen Burns ele pede para as pessoas entrarem em meditação agora, urgente, para que esse furacão possa ser dissipado. Ele fala, vocês têm poder. Infelizmente, a energia negativa das pessoas que está interagindo com seres negativos estão interrompendo as novas energias. E essa nova energia transmutadora não consegue atingir o seu objetivo. Então ela é revertida em quê? Em furacão, em peste, terremoto. Estão compreendendo agora? Isso é muito sério mesmo. Intensificação rápida. A tempestade intensificou-se rapidamente de tempestade tropical para a categoria 5, a mais forte e potente, em apenas cerca de 48 horas. Dinâmica geométrica e energética. O furacão exibe uma quantidade tremenda de raios, relâmpagos, indicando uma forte componente eletromagnético. Sua estrutura de ciclone segue a espiral Fibonacci. Fibonacci. Uma geometria da proporção áurea fractal que existe em todo o universo, faz parte, inclusive, da geometria sagrada. Mudança e volatilidade. Embora o número de furacões categoria 5 tenha subido apenas ligeiramente, cerca de 5% a mais nos últimos 20 anos, o número de furacões que se reintensificaram após uma queda de força aumentou drasticamente, demonstrando uma mudança na dinâmica energética do nosso planeta. Surtos geofísicos e sísmicos em todo o planeta. A Terra está ativamente em meio a um surto sísmico global. Padrão de surto. Esse surto foi precedido por uma calmaria sísmica de cerca de 9 dias, onde não houve terremotos acima da magnitude 6. O Yellowstone
o supervulcão, o Yellowstone, registrou o terremoto mais forte em mais de 3 anos. Magnitude 3,7 da escala Richter. Magnitude, desculpem, 3,7. Ajustado por 3,8 após uma sequência tripla. Pois é. Especialista nota que para o Yellowstone, qualquer sismo perto da magnitude 3,8 ou 3,9 é considerado um grande abalo sísmico. Pois é. Condições do clima espacial lunar, também. Flutuações de energia do Sol e da Lua contribuem para convergências, impacto jato de alta velocidade. Espera-se um impacto, ou seja, uma explosão de massa coronal dirigida para a Terra nas próximas 24, 48 horas. Tudo isso simultaneamente. Manchas solares poderosas, já posicionadas. Manchas solares, ali já é o prelúdio de uma emissão de uma grande massa coronal. Pois é. Superlua cheia também. Tudo na sequência. A superlua cheia, a maior lua cheia do ano, está se aproximando, prevista para o dia 5 e 6 de novembro. A lua cheia já é o momento mais energético da fase lunar. Estamos na fase crescente, que aumenta o quê? O componente gravitacional e a luz refletida pela lua. Conclusão, meus amigos, e resposta sugerida. Qual a conclusão? Em face dessa grande convergência harmônica energética, tudo sincronizado para uma grande transformação, é como se o universo estivesse dizendo, prontos ou não, chegou a hora. Chegou a hora. O geofísico Stephen Burns aconselha a simplesmente desapegar. Desapegue das coisas. Comece realmente a se ater à espiritualidade. Comece a se ater no amor pela sua própria família, pelo seu próprio esposo. Reatar o amor e observar. Para lidar com a intensa volatilidade e a grande transformação em curso. Stephen Burns sugere a realização de uma meditação global para a harmonização, com o objetivo de equalizar e harmonizar essas energias. O objetivo é canalizar as energias elevadas para a criação de uma nova Terra. Vocês estão entendendo? O universo chegou, olha, a essas energias aqui. Vão potencializar o poder de vocês de cocriar. Mas vocês que vão ter que cocriar. É vocês que vão ter que fazer a meditação. É vocês que vão ter que fazer o protocolo de contato. É vocês que vão ter que fazer a união sagrada. A energia está aí. E não vai precisar de muito esforço, não. Apenas boa intenção, boa vontade já será o suficiente. As ferramentas estão na mão de vocês. Agora, o que vocês vão fazer com isso? Vejam, meus amigos, isso aqui é um recado para os despertos. Não é para as pessoas que não têm conhecimento. Óbvio que não. Mesmo porque elas nem sabem disso. E nem tem como assimilar também. É para nós. Nota, eu já estava prevendo isso há muito tempo e agora está acontecendo. Eu poderia falar de vários assuntos aqui diferentes. Mas a questão, meus amigos, é que isto se faz necessário. Isso é importante, isso não pode ser. Eu não posso falar isso semana que vem, porque o tempo urge. Tem gente dormindo em berço esplêndido. Tá na hora de reagir. Pois é. Nota. O processo de transformação está chegando no momento que não pode ser contido. Apenas mitigado pelos extraterrestres. Os extraterrestres podem, no máximo agora, mitigar os efeitos. Estão entendendo? Portanto, os despertos precisam correr contra o tempo e conscientizar-se num programa efetivo de mudança do campo, do corpo, ou do campo, no caso, aqui está errado, do campo morfogenético do planeta. Não pode colocar corpo, né? Assim como protocolos de contato, meditação coletiva e união sagrada. Ou seja, intenção positiva para canalizar essas novas energias para a construção de uma nova Terra. Que coisa. Realmente estamos vivendo em tempos espetaculares. Bom, isso aqui é um estudo intenso, mas eu vou pular diretamente agora para essa informação fabulosa, para vocês entenderem como tudo está na mão, está na nossa mão. Tudo está na nossa mão. Infelizmente, nós fomos doutrinados a esperar dos outros.
O ser humano sempre foi assim, depender dos outros, é com os outros, é com o Loirão, é com o Putin, não é comigo. Entenda, a transição planetária depende de nós, não depende do Trump. Existe um papel nesse processo que só nós podemos cumprir, mais ninguém. Um extraterrestre não pode vir aqui e fazer a meditação por você. Um extraterrestre não pode vir aqui e fazer a união sagrada com seu esposo e com a sua esposa por você. Deu para entender? Pois bem, chegamos no momento. Mas a misericórdia divina é tão maravilhosa que falou o seguinte: olha, eles estão com dificuldade. Viu? O Demis falou, né, fez palestra, inclusive, falou da necessidade de união sagrada, meditação, protocolos de contato, mas as pessoas estão com dificuldade. Eles estão com dificuldade. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas energias, vamos amplificar a capacidade psíquica das pessoas de uma forma que, se elas tiverem um mínimo de boa vontade, já vai ser o suficiente. Porque entenda o seguinte, meus amigos. Por que a Atlântida foi destruída há 12 mil anos atrás? Porque não tinha este 1%. Não tinha 1% de pessoas com boa vontade de fazer o bem, de cocriar o bem. Porque eles deram de mão beijada. O 3 Iatras está aqui dando a quarta densidade, o novo mundo de de bandeja para cada um de nós. Agora cabe a nós o quê? Assumirmos a nossa responsabilidade. Deixa eu dar continuidade. Vamos lá. Pois bem. Eu vou falar da Beatriz Villarroel porque ela está fazendo um trabalho sensacional. Meus amigos, o Congresso dos Estados Unidos já está engatilhado. 40 denunciantes. Dr. Steve Greer, Richard Dolan, já, junto com Ana Paulina Luna e Eric Burson, já estão prontos com provas materiais. Provas materiais. E vão provar a energia livre. Isso já está engatilhado. A doutora aqui, Villarroel, tem provas que o nosso planeta está sendo sitiado por 100 mil naves extraterrestres prontas para o contato. Está tudo pronto. Mas está faltando o que então, Beatriz Villarroel? Doutor Steve Greer, o que está faltando? Está tudo pronto. As forças exógenas já estão todas equalizadas. Numa grande singularidade, o flash solar está prontinho. Tudo está pronto. Está faltando o quê? Algo para você meditar, mas refletir de verdade, no fundo da sua alma. Vamos lá. Cientista confirma estudo que identificou UFOs no espaço antes dos satélites humanos. Beatriz Villarroel. Está de parabéns, viu, doutora Beatriz? Bem diferente do Avi Loeb e do doutor John Brandenburg. Objetos transientes serão compartilhados e revisados por pares. Em outras palavras, o trabalho da doutora Beatriz Villarroel foi reconhecido como fato. Então, os objetos transientes existem. Ok? Ou seja, serão compartilhados em artigos científicos para investigação como hipótese válida. Válida. Então, de fato, a doutora Beatriz Villarroel provou que desde os anos 50, mais de 100 mil objetos simplesmente se deslocam de um lugar para o outro. Quer dizer, para mim isso já é mais que uma prova definitiva da existência dos extraterrestres e eles estão monitorando, sitiando o nosso planeta desde os anos 50. Mas alguém vai dizer assim, não, vai ver que é outra coisa. É outra coisa, mas ninguém fala o que é. A única hipótese plausível aqui, vamos convir aqui, é que sejam de fato naves. É a única coisa que encaixa. Doutora Beatriz Villarroel conta a Ross que 2 de seus artigos científicos acabaram de passar pela revisão pelo Ross Contact, eu vi essa entrevista, de passar pela revisão por pares. A importância disso é que seus artigos mostram que a inteligência não humana, extraterrestres, possivelmente foi encontrada no espaço.
Temos aqui a reconfirmação científica de 2 revistas de renome e de que objetos transientes pré-Sputnik, antes da era dos satélites, teriam orbitado a Terra. Né? Os satélites artificiais, sugerindo a presença de tecnologia não humana há décadas. A euforia da pesquisadora, que falou, agora vai. Né? A pesquisadora sueca decorre do fato de que seus 2 novos artigos do projeto Vasco, e eu gostei desse nome, porque é uma alusão bem interessante. Vocês lembram quando os indígenas viram aquelas várias bandeiras? Né? Os espanhóis, os conquistadores espanhóis chegando até as Américas. Né? Vai ser mais ou menos isso. Só que no caso dos indígenas não foi algo muito legal, né? Pois é. É mais ou menos essa experiência que nós vamos ter, a humanidade terá. E é algo inevitável. Foram revisados por pares, aceitos e publicados. Eles foram vinculados em periódicos independentes de alto nível, como aqui Scientific Reports, está aqui para você, e o Portfólio Nature, e outras publicações. Aqui, Astronomia, Sociedade do Pacífico, PA, com a sigla PASP. Porém, ela está sendo boicotada, tá, pela NASA. Vou enfatizar, como as agências de inteligência, infelizmente. A existência desses objetos, presta atenção, meus amigos, levanta questões delicadas. Se eles estiverem lá há tanto tempo, as agências espaciais NASA, Roscosmos, etc., sabiam o tempo todo e nunca disseram nada. Foi isso que ela falou, inclusive. É interessante, né, que o Avi Loeb, falando da narrativa do fim do mundo, né, que, inclusive, olha, se você, melhor você, tem alguns falando para você estourar o cartão de crédito aqui no Brasil. Né? Estoura seu cartão de crédito, pois agora, dia 29, amanhã vai ser o fim do mundo. Nos próximos dias, vai ter uma invasão alienígena. Né? A Avi Loeb falou, melhor você tirar férias até o dia 29, porque talvez você não tire nunca mais. A Avi Loeb. Os objetos parecem ter a capacidade de vir aqui, até a atmosfera terrestre, e voltar, ou lançar sondas que fazem esses movimentos, que indicam uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Repetindo, eu já falei sobre isso, mas é importante enfatizar novamente. Essa atualização é muito importante, é muito relevante. Imagine vocês que os astrônomos, desde os anos 50, identificavam possíveis estrelas, só que essas estrelas mudavam de lugar. Bom, estrela não muda de lugar. Estava num local e depois reaparecia em outro, ou simplesmente sumiam e reapareciam novamente. Foram identificados mais de 100 mil delas. E toda vez que tem um teste nuclear, aumenta a presença de objetos transientes, ou seja, eles se deslocam para baixa atmosfera para evitar a nossa autodestruição. Provado. Isso foi provado. E também toda vez que se abrem portais interdimensionais para evitar, ou pelo menos coibir, mitigar a presença de seres negativos aqui. Principalmente os físicos, né? Porque os extrafísicos não podem fazer muita coisa, porque o portal é a nossa própria frequência. Aqui, meus amigos, objetos transientes capturados em vários formatos diferentes. A maioria deles são planos, prateados. Aqui, em forma de orb, com formas geométricas variadas. Alguns lembram até mesmo uma pirâmide. Realmente espetacular. Sensacional. Os transientes são marcados em círculos verdes. Tá? Então ela tem um laudo científico, meus amigos, com registros e dados desde a década de 50. Por exemplo, quando teve o surto de OVNIs, foi um dos casos icônicos da ufologia, em 1952, em Washington, D.C., que parecia que os OVNIs iriam pousar na Casa Branca, na grama, melhor dizendo, na grama da Casa Branca, porque foi algo inacreditável. Os objetos transientes simplesmente se deslocaram, desapareceram, estavam na sua posição, e obviamente a única conclusão que se chega é que eles se deslocaram até a Casa Branca. Em outras palavras, a doutora Beatriz Villarroel está provando que um contingente de mais de 100 mil naves está aqui na Terra, nos monitorando.
na altura dos objetos geoestacionários, onde os satélites atuam, desde a década de 50, há mais de 75 anos. Porém, ela mesma enfatiza que isso provavelmente acontece há muito mais tempo, porque os mecanismos para registrar isso só existiam a partir da década de 50. Então, os observatórios tinham condições de identificar isso. E isso denota que eles estão aqui, talvez, até mesmo há milhares e milhares de anos. Pois é. E o que eles estão fazendo aqui? Por que você vem para a Terra com uma frota de mais de 100 mil naves? É uma ótima pergunta. Daqui a pouco a gente vai responder para vocês. Aqui um post do Dr. Michael Salla que eu achei bastante pertinente. 2 artigos científicos revisados por pares, analisados dados astronômicos em 1952, mostrando uma linha até 5 OVNIs em órbita da Terra. Isto foi antes do Sputnik, ou seja, da era dos satélites, ser enviado para a órbita da Terra em 1957. Os artigos apoiam alegações do Major Donald Carroll, em 1954, de que 2 naves-mães estavam em órbita da Terra. Esse major falou, ó, tem naves-mães aqui o tempo todo na órbita da Terra. O Frank Strangers, no livro Um Estranho do Pentágono, falando de variante Thor, ele falava que várias naves do variante Thor estavam aqui orbitando, assim, monitorando o planeta Terra, na alta atmosfera. Vários. Na época, as pessoas diziam, teoria da conspiração. E agora? E agora? Por que será que o Aviloeb não faz nenhuma menção sobre o trabalho abalizado da doutora Villarroel? Sabe quem está dando respaldo para a doutora Villarroel? Jake Barber. O Jake Barber que está presidindo um protocolo de contato. Interessante, né? Junto com o Mike Batista. Um projeto do Instituto Skywalker. Por que será? Skywalker, desculpe. O nome inglês eu me complico um pouco. Skywalker. De contato. Interessante. Inclusive, ele tem a pretensão de ter um contato aberto agora. É claro que ele não tem como prometer isso, mas pelo menos o projeto inicial é para que esse contato aconteça em dezembro desse ano. Dezembro desse ano. Até o Mike Batista falou, porém, nós precisamos fazer um mega evento de 10, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Com pensamento coerente. Acontece. Interessante, né? Interessante. Ele afirma que isso estava sendo acobertado pelo grupo do silêncio. Isso levou Carroll a escrever A Constipação dos Discos Voadores em 1955. Outra possibilidade é considerar que o OVNI de 1952 em órbita pode estar relacionados aos supostos satélites, o Cavaleiro Negro, descoberto por Nikola Tesla em 1899. Sim, Nikola Tesla identificou o Cavaleiro Negro em 1899. E nesse mesmo ano, ele criou um comunicador com entidades extraterrestres. Ele mesmo falou que recebeu uma mensagem do espaço. Físicos encontram objetos artificiais ao redor da Terra antes da era dos satélites. Está aqui para vocês a foto do suposto Cavaleiro Negro, que está aqui desde 1800, pelo menos, muito mais tempo, né? Mas foi registrado por Nikola Tesla em 1899. Tudo isso era tido como teoria da constipação. E a doutora Villarroel está provando ser tudo verdade. Bem interessante. A doutora Villarroel foi para os Estados Unidos. E você imagina que a CNN faria uma entrevista com ela? Ninguém. Ninguém quis calar com essa mulher. Ninguém. Ela não teve espaço. Fox News, idem. Quem que deu espaço para ela? Canais do YouTuber. Como o Jesse Mikkels, que é um grande canal, um grande comunicador. O Ross Contact. Parabéns, Ross Contact, por ter abrido esse espaço de nossa oportunidade para a doutora Villarroel. Vocês podem tentar esconder a verdade, mas vocês não vão conseguir.
Presta atenção, ela falou, a NASA detecta e apaga alvos não correlacionados a OVNIs e seus planos de fundos o tempo todo, e a Força Espacial é quem guarda os dados. Estão simplesmente isso é uma afronta contra a humanidade. Vocês esconderam esses dados, vocês esconderam essa frota de naves. Mas a doutora Vila, mas vocês não contavam com a astúcia dessa mulher aqui. Beatriz Villarroel. Realmente uma predestinada, hein, doutora Beatriz? Espetacular. Sensacional. Doutora Beatriz Villarroel em comentários durante a entrevista do youtuber Jesse Michels. Falando de Jesse Michels tem uma matéria, meus amigos, sobre seres extrafísicos que é extraordinária. Tá? Vou compartilhar com vocês sábado. E seres extradimensionais. A astrofísica, doutora Beatriz Villarroel, denuncia a censura censurando ela, está sendo censurada. E a agência em torno de pesquisa científica sobre o fenômeno OVNI. Gatekeepers. Doutora Beatriz Villarroel, astrofísica da Universidade de Estocolmo e vencedora do prêmio UNESCO, porque ela é uma gênio, tá? Ela é gênio. Relata que seus artigos científicos sobre fenômenos anômalos não identificados, o AP e OVNIs, foram rejeitados pelo ARXIV, o principal repositório de pré-impressões em física e astronomia. Complicado, né? Porque o seu trabalho foi aceito por pares. Ou seja, é comprovado cientificamente, mas estão sabotando a doutora Beatriz Villarroel. Eles não querem que as pessoas saibam dos objetos transientes. Eu vou ser bem franco aqui para vocês. Presta atenção no que o titio vai falar para vocês aqui, Demis Viana. Presta atenção com carinho. As pessoas falam do 3 Atlas. Meus amigos, o trabalho da doutora Villarroel é muito mais consistente do que qualquer coisa que vocês já ouviram falar sobre o 3 Atlas. Não estou dizendo que as alegações, as investigações do 3 Atlas não sejam consistentes. Mas, proporcionalmente falando, o trabalho da doutora Villarroel é prova científica validada. E é algo muito maior, porque tem cientista falando, ele vai vir para a Terra. Como que vai vir para a Terra se já tem uma frota de 100 mil aqui? 100 mil naves. Quer dizer, isso aqui desmonta qualquer pretensão de invasão alienígena. Fake. Desmonta a narrativa do Aviloeb. Desmonta. Viu, senhor? Doutor John Brandenburg, as suas alegações infundadas. E os senhores ficam quietinhos, nem falam, ninguém dá menção, faz a mínima menção do trabalho abalizado da doutora Villarroel. A proeminente doutora revolucionou o campo acadêmico ao publicar artigos científicos, revisados por pares, aceitos em periódicos de prestígio. Revistas científicas de prestígio, renomadas. Por quê? Porque ela prova o que fala. Está provado. Só que, no entanto, aqui nos Estados Unidos, a NASA está boicotando ela. Demonstrando que fenômenos transientes, que, claro, só pode ser o AP, é a única explicação que faz sentido, estavam presentes em órbita altas ao redor da Terra, mesmo antes do lançamento de objetos feitos pelo homem. Pois bem, segundo a doutora Beatriz Villarroel, 2 dos seus artigos, já aceitos e revisados por pares. Não é mais teoria, porque até então era teoria. Agora é um fato científico. Ela está em outro patamar. Por pares, em periódicos reconhecidos, foram rejeitados pela plataforma ARXIV, em declaração publicada à sua conta no X. A pesquisadora explicou que a ARXIV serve como centro de divulgação científica. Se um artigo não está lá, é como se não existisse. Ela serve como núcleo para intercâmbio científico aberto. Agora, 2 de nossos artigos aceitos foram rejeitados. Em um caso, me pediram para substituir um artigo mais antigo no outro. Disseram que a pesquisa não era de interesse. Não é do interesse a divulgação para vocês, porque vocês são escuros. Lembrando que quem controla esses centros de pesquisa, tá, meus amigos, científicos, é o intercâmbio científico,
são as empresas contratadas de defesa que têm ligação direta com o complexo industrial dos Estados Unidos e os próprios Majestic 12. E ela provou, meus amigos, isso aqui. Ó. Objetos transientes identificados nos observatórios, presença de OVNIs aumenta quando querem fazer isso aqui, o cogumelo. E eles evitaram várias vezes, protegendo o nosso planeta. Provado. Beatriz Villarreal analisou mais de 100 mil objetos transientes. É isso mesmo. Não são 10, não são 100, não são 10 mil, mais de 100 mil. Desde a década de 50, antes mesmo dos primeiros satélites estarem em órbita, que simplesmente desaparecem do nada. Testes nucleares aumentam a presença desses objetos. Transientes que estão associados à aparição de OVNIs, pois acontecem com sincronicidade. Então, os objetos transientes. O que é um objeto transiente? Uma suposta estrela que desaparece e automaticamente há um surto de OVNIs na Terra. Próximo o quê? A instalações nucleares. O mesmo aconteceu também quando teve o surto de drones em Nova Jersey e agora mais recentemente na Escandinávia, onde alegavam que era drones do urso, do malvadão, do Putin. Incrível que quando teve os OVNIs apareceram emergindo dos oceanos, acabou a palhaçada. Essa narrativa, né, de OVNIs, que são a origem do urso, simplesmente se encerrou. Por que será? Porque aconteceu o mesmo que aconteceu, se repetiu o mesmo que aconteceu em 2023, na guerra do Irã com Israel. Segundo Chris Bredson. E isto é de arrepiar até os ossos. Inacreditável. Além, presta atenção no que eu vou falar. Além dessa frota, esse contingente de 100 mil naves, nós temos bases extraterrestres que foram identificadas pelo projeto Stargate, Pat Price, que foi presidido pelo Dr. Ross Targ, em vários pontos do planeta. Sem falar das naves dos nossos amigos intraterrenos. O próprio JP esteve em algumas dessas bases, que é uma base conjunta, em parceria feita com extraterrestres, mais os seres intraterrenos. Sem falar dos seres subaquáticos. Testes nucleares estão apenas associados com o aumento de objetos transientes, mas também com o aumento de objetos não identificados, como demonstrado pela doutora, provado pela doutora Beatriz Villarreal, que irá em breve mostrar seu estudo final. Aliás, já mostrou. Nosso artigo, eles já estão entre nós. Eles já estão entre nós, meus amigos, não é uma canalização. É um fato. Comprovado. Frota invisível, monitoramento contínuo da Terra. Pesquisadoras recentes lideradas pela astrônoma Beatriz Villarreal do Projeto Vasco redimensionam nossos entendimentos do céu, foram identificados milhares de objetos transientes, curtos, flashes ou aparições, em chapas fotográficas anteriores à era dos satélites humanos. Esses eventos não se comportam como meteoros, satélites ou fenômenos atmosféricos comuns. Não, e ela provou que de fato são objetos extraterrestres e vou mostrar para vocês como. Em um estudo publicado, essas aparições parecem evitar a sombra da Terra, algo que, segundo os autores, poderia indicar reflexões solares de objetos em órbita geoestacionária não identificados. Quando a doutora Beatriz Villarreal identificou esses objetos transientes, logo falaram, isso aqui é falha dos telescópios. Ela falou, é falha? Tá bom, vocês estão alegando que é falha do telescópio. Ok. Então, nós vamos para o lado escuro da Terra e, se isso for verdade, esses objetos transientes não vão aparecer. E eles continuaram aparecendo. Pois é. Algo que, segundo os autores, poderia indicar reflexões solares. Pois bem, se esses dados forem interpretados corretamente, estamos diante de uma contingente orbital não humano, atuando de forma contínua e estratégica. Os fenômenos transientes, nesse contexto, referem-se a clarões de luz ou algo no céu que muda a sua luminosidade. Mais intenso, menos intenso e simplesmente desaparece. Especificamente no estudo da doutora Villarreal, foram observadas coisas que aparecem e desaparecem em meia hora. Apenas meia hora.
A pesquisa inicial identificou uma amostra original de cerca de 105 mil transientes apenas no hemisfério norte. Só no hemisfério norte. Uma verdadeira frota de 105 mil naves. Esses dados foram extraídos de placas de vidro do Observatório Palomar, o observatório mais proeminente em uso de década de 1950. Notavelmente, a doutora Vila Howe detectou esses objetos antes do primeiro satélite Sputnik ser lançado, sequer orbitasse a Terra, confirmando que os achados são de objetos precursores de satélites no espaço. Os transientes observados são flashes curtos, não rastros, ok? E estão associados a objetos que são extremamente planos e extremamente reflexivos, como espelhos, refletindo a luz do Sol. Interessante. As características de objetos planos e altamente reflexivos, metálicos, brilhantes, se assemelham às descrições encontradas em documentos governamentais importantes dos Estados Unidos, na mesma época do início dos anos 50, como o memorando Twinning, em 1947, e análise do projeto SING, em 1948. E está aqui para vocês, OVNIs estudados pelo projeto SING, que corresponde ao formato dos objetos transientes identificados pela doutora Vila Howe. Está aqui para vocês. A maioria deles planos, em forma discoide, que refletem a luz do Sol. Impressionante. Aqui. Projeto Twinning, em 1947, se refere ao memorando escrito pelo general Nathan Twinning, em 23 de setembro de 1947, no qual ele analisou e relatou o fenômeno dos discos voadores OVNIs, a sede do comando aéreo. Incrível, tudo vindo à tona. Para testar se esses transientes eram objetos reais ou meros defeitos nas placas fotográficas, a doutora Vila Howe utilizou o teste da sombra da Terra. Primeiro, a hipótese se os transientes fossem reflexos solares, presta atenção, vindos de objetos em órbita, refletindo a luz do Sol, deveria haver uma escassez desses flashes na área onde a sombra da Terra bloqueia a luz solar. 2. O resultado. O teste revelou um enorme déficit. Isso indica que os transientes são reflexos solares reais. Reflexos solares reais. Teve um grande déficit. Incrível. Incrível. Realmente impressionante. Eles realmente refletem a luz do Sol. São objetos reais. 105 mil transientes provados. Só no hemisfério norte. Nos dias seguintes, um teste nuclear, o risco dos transientes aumentar. Era de aproximadamente 68%. A incidência subia para 11% para quase 19% dos dias analisados. A doutora também encontrou correlação entre os transientes e relatos de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, do público em geral, e contatos diretos com entidades não humanas. No caso, os contatados. Então, o aumento dos objetos transientes também quando as pessoas são contatadas. Por exemplo, em Fênix, na década de 90. Essa descoberta estabelece uma tríade: UFO, ogivas, que fazem cogumelo, e os transientes. Nota: Ashton Forbes afirma que uma arma termonuclear neutrônica é capaz de criar um portal e conectar outros pontos do universo e do espaço-tempo, bem como outras dimensões, como aconteceu no Malaysia Airlines, 2014, aquele desaparecimento misterioso, onde 3 órbitas de plasma criou um portal e o avião desapareceu, só que isso aí é um estudo para outra ocasião. Inclusive o Ashton Forbes esteve no canal do Dr. Steve Greer, provando isso. Foco especial em tecnologia nuclear e portais quânticos. O relato obtidos na fonte de inteligência, é bom entender, armas que fazem cogumelo perturbam o emaranhado quântico. Inclusive, eles utilizavam isso para capturar e abater OVNIs, uma espécie de rede jogada no emaranhado quântico. Mas também algumas propriedades, isso pode ser revertido, o próprio Ashton Forbes fala, e pode-se criar portais a partir da energia nuclear. Você pode criar um portal. Bem interessante. Relatos obtidos de fonte de inteligência de especialistas de defesa espacial sugerem que essas inteligências não humanas dedicam atenção especial a 2 tipos de sistemas humanos: instalações nucleares, usinas e testes de armas,
e armazenamento de material físico. Experimentos avançados em física quântica, ressonância, portais ou aberturas energéticas. O motivo. Por que eles estão aqui? Coloquei essa placa aqui para vocês, meus amigos. Sorria, smile. Você está sendo atualizado por uma inteligência superior. O motivo. Esses temas representam riscos extremos tanto de autodestruição à Terra quanto de abertura de portais, aonde seres físicos poderiam entrar aqui, lembrando da quarentena da Terra. Então, essa quarentena da Terra é uma forma de... Quando os extraterrestres estiveram aqui desde as décadas de 50, meus amigos, eles simplesmente proibiram que qualquer ser negativo entrasse aqui, físico. Físico. Porque extrafísico não tem como conter. Já é outra categoria. Que permitiriam a entrada de entidades ou tecnologia hostil. Segundo documentos internos que chegaram ao domínio público, parte da atividade dessa nave inclui a neutralização ou monitoramento de OVNIs humanos, ou anômalos, que poderiam perturbar o emaranhado quântico dessa nave não humanas. Em outras palavras, meus queridos, não estamos apenas sendo observados, estamos sendo gerenciados. Como disse há pouco tempo, o John Ramirez, ex-agente da CIA, os extraterrestres estão no controle. Eles controlam tudo. Se eles quiserem, eles podem aparecer amanhã. Palavras de John Ramirez. A doutora Vila Rowe levanta a possibilidade que seus transientes possam estar relacionados aos alvos não correlacionados. Que organizações militares como a Space Force têm rastreado desde o início dos anos 60. Ou seja, as empresas de defesa, né, vinculadas às corporações de defesa dos Estados Unidos, as empresas contratadas, do início dos anos 60, que são removidos os cálculos civis de objetos em órbita. Então, esse acobertamento é feito desde os anos 50 e ela provou. Em suma, a pesquisa sobre fenômenos transientes, especialmente a conduzida pela doutora Vila Rowe, fornece dados científicos com validação acadêmica, que corroboram a existência de objetos reais, planos e altamente reflexivos, em órbita terrestre na era pré-satélite, e que demonstram a correlação temporal com a detonação de brinquedinhos que fazem cogumelos. Conclusão final. Os extraterrestres, presta atenção, estão monitorando o nosso mundo há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E isso não é achismo. Agora é um fato. Como um grande contingente de naves de forma permanente. Isso foi denunciado pelo Dr. Eric Norton, um reconhecido especialista na área de segurança espacial, que trabalha em conjunto com a NASA e a NSA. Além do Dr. Frederic Portugal, agora há uma evidência definitiva. Doutora Beatriz Vila Rowe. 2. Extraterrestres estão sondando atividades relacionadas a brinquedinhos núcleos e abertura de portais, possivelmente para evitar que seres físicos negativos possam adentrar no nosso mundo e impedir também a destruição do planeta. Consequentemente. Além disso, estão observando mecanismos vinculados a esses dispositivos com o objeto de abater OVNIs, pois perturbam o emaranhado quântico. Alguém vai perguntar assim: os extraterrestres podem conter a entrada de seres físicos, mas não podem conter a entrada de seres extrafísicos. Por quê? Porque o portal para a entrada de seres extrafísicos aqui são a energia das pessoas. A única forma de conter a entrada de seres negativos aqui é com o amor, é com a vibração positiva. Alguém pode falar assim: ah, mas sempre vai ter pessoas com energia negativa. Sim, mas se 1% estiver numa energia harmônica, que realmente possa estar vinculada em harmonia, em coerência com a energia dos seres positivos, consegue anular toda a negatividade do planeta. Entenderam? Então, quem expulsa os seres negativos daqui não é os extraterrestres, não é a prerrogativa dos extraterrestres, é nossa. Nossa. Através de meditação, tem que repetir novamente, união sagrada, protocolos de contato. 3. Estão provavelmente esperando o momento certo para uma ação direta. Lembre-se, estamos falando de mais de 100 mil objetos transientes, OVNIs. Esta ação direta, a priori, é para um contato pacífico.
e interação com a psique humana, compelindo cientistas, governantes, militares, além de pessoas comuns, a tomar ações que culminem nessa interação e nesse contato aberto, que proporcionará a revelação. Sem falar da interação com downloads que muitas pessoas estão recebendo após encontros com orbes, como relatado pelo Ross Contert e o Dr. Michael Masters. Sem falar, por exemplo, do David Ross, entre outros que estão recebendo esses downloads. A própria astróloga Pam Gregory fala de muitas pessoas que estão recebendo downloads dos extraterrestres. Está tendo um despertar. Esses downloads, meus amigos, acontecem e na grande maioria das vezes as pessoas nem percebem. São esses downloads que estão fazendo o loirão redefinir a ordem global e o mundo geopolítico. Que estão redefinindo o tabuleiro do jogo. Está reformatando o planeta Terra. São esses downloads também que fazem com que os militares tomem decisões, por exemplo, com relação aos sites negros e às ações no mundo underground. Em Washington, nos Estados Unidos. Vocês estão compreendendo? É esse download que faz você ouvir essa live e pensar assim, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Nessa noite, eu vou fazer meditação. Nessa noite, irei tentar reatar os laços, a intimidade com meu esposo e com a minha esposa, em união sagrada. Tem vários caminhos diferentes. Eu vou realmente fazer o contato. É isso. É o que move as pessoas para terem uma ação efetiva. Cada um faz a sua parte. E se os espertos e as pessoas que estão compelidas ou conectadas com esses seres simplesmente tiverem uma ação positiva, boa vontade, vai acontecer. Preparação para o contato e interação psíquica global. O fenômeno não é apenas físico, mas também psíquico. Diversos relatos de civis, militares, pesquisadores apontam para experiências de downloads, imagens, mensagens, e isso também vem com sonhos. Muitas dessas mensagens vêm através de sonhos lúcidos. Ainda mais agora, com a explosão da ressonância Schumann, provado por causa do 3 hiatas. Veja, é um combo de fatores. Meus amigos, não adianta os extraterrestres, seres interdimensionais, criarem essa máquina da transição planetária. Se não falta, só criar essa máquina, se faltar um fator, uma engrenagem que é essencial, que é a consciência humana. Capite? Essa engrenagem faz toda a diferença. Imagens, mensagens, sensações que emergem após encontros com orbes ou esferas de luz. Essas experiências sugerem um pré-contato psicológico, em que as consciências humanas são preparadas para uma nova realidade. O volume estimado de objetos transientes batem 100 mil detectados, globalmente. Se a gente pudesse ver, seria isso aqui. Realmente uma cena espetacular. Espetacular. Uau! Maravilhoso. Maravilhoso. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado. 4. Contingente permanente de milhares de objetos, desde os anos 50. Denota algo grande e iminente da parte dos NHI. Eles não estão fazendo isso à toa. Ninguém fica aqui 75 anos, talvez centenas de milhares de anos, simplesmente para ficar assistindo e observando, para assistir televisão. Reality show. Vai ver que eles estão aqui, sei lá, para ver um reality show da Terra. Prestes a acontecer. O show de Schumann, por exemplo. Prestes a acontecer. Isso é uma obviedade. Algo grande vai acontecer. Isso fica mais claro, evidenciado com múltiplas fontes credíveis que falam de algo iminente entre 2025 e 2027. Algo batendo as portas. Prestes a acontecer. Um grande mega evento que muda tudo. Contagem regressiva, 2025-2027, com base no aumento exponencial de relatos, evidências científicas, sinais de articulação interinstitucional. O período entre 2025 e 2027
Surge como horizonte de um mega evento, um ponto de inflexão, em que, presta atenção, primeiro, governos não poderão mais negar ou ignorar publicamente. A ciência terá que abrir os arquivos restritos. A humanidade será convidada ou confrontada com uma nova condição existencial. Não é ficção científica. É confluência de dados, credibilidade e urgência. Convidada ou confrontada. É melhor ser convidado. Convida eles agora. Eles querem ser convidados. Vocês acham que eles estão aqui? 100 mil naves. Faça o protocolo C5, mas de coração. De coração. Tente ser, realmente queira ser um embaixador galáctico. E você vai ter resultado. Muitas pessoas, eu conheço, meus amigos no Facebook, pessoas falam, eu tive contato. Mostram fotos. Alguns até mesmo vídeos, relatos. Acontece de verdade. A humanidade está sendo confrontada. Vai ter que tomar uma decisão. Mas o mais interessante é que as pessoas ficam preocupadas com os não despertos. Meu querido, se nós que estamos despertos fizermos o nosso devido dever de casa, o resto vai no fluxo. Isto é mudar o campo morfogenético do planeta. Quem muda o campo morfogenético são os despertos e não os não despertos. Essa prerrogativa é nossa. Bom, deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave. Gratidão pela presença de vocês. E a Cúria Matê. Gratidão.